Imagine que você tenha decidido investir uma parte de todo o dinheiro que guardou a vida inteira, FGTS, poupança, venda de carro, tudo em ações. Você pega o que tem para assegurar seu futuro e dos seus filhos e compra ações de uma das empresas mais antigas e renomadas do Brasil. E na manhã da quinta-feira, dia 11 de janeiro, você abre os jornais e descobre que essa empresa tem um rombo de 20 bilhões de reais. Se isso não fosse o suficiente, em seguida você e o restante do país leem nos jornais que a empresa não tinha os 8 bilhões que anunciou em caixa, mas sim apenas 1/10 desse valor, ou seja, 10 vezes menos. Depois de tudo, ainda é revelado que a companhia tem o dobro do que já tinha descoberto em dívidas. A falência da empresa em que você investiu todo o seu dinheiro parece iminente. Nesses últimos dias, você ouviu bastante sobre o colapso das Americanas, e nesse vídeo nós vamos tentar te responder uma coisa bem simples. O que aconteceu com a Americanas foi incompetência ou foi fraude? Você acredita que uma empresa pertencente aos 3 homens mais ricos do Brasil está perto do colapso por pura e simples incompetência? Por erros banais? Sérgio Rial foi CEO do Banco Santander de 2016 a 2021, renomado, com grande prestígio no mercado. Foi escolhido para exercer o cargo de CEO do Grupo Americanas a partir de 2023. Sua gestão durou somente 10 dias, pois em 11 de janeiro deste ano, ele divulgou algo que chocaria o Brasil. Uma das empresas mais tradicionais do país possuía inconsistências contábeis no valor de 20 bilhões de reais. Junto com a revelação, o executivo entregou sua carta de demissão do cargo que ele tinha assumido 9 dias antes. Um tempo curtíssimo, especialmente se a gente comparar com o seu antecessor, Miguel Gutierrez, que passou 2 décadas no comando da varejista. Numa tacada só, a rede perdeu o CEO e a reputação, e desmoronou. Mas essa queda já vinha sendo construída há um bom tempo. Então uma pergunta simples surgiu na cabeça de muitos, provavelmente na sua também. Como um rombo dessa magnitude passou despercebido? E se alguém notou, por que não disse antes? Para isso, é importante entender a natureza dessa inconsistência financeira, pois ela era, curiosamente, fruto de um risco. O rombo surgiu a partir de uma prática legal de mercado que a empresa realizava, o chamado risco sacado, que em linhas gerais significa que a Americanas comprava dos fornecedores, mas não os pagava à vista. Como funcionava? Imagine que a Americanas tenha comprado R$100 em chocolates da Nestlé e pede ao Itaú para fazer esse pagamento. O Itaú paga a Nestlé e a Americanas tem que pagar ao Itaú o dinheiro financiado, mas com juros. Mas a varejista não colocava na contabilidade que devia R$100 mais os juros para o banco. Colocava que devia R$100 para a Nestlé, mas sem os juros. Assim, essa diferença não entrava no balanço da empresa. E com o tempo, esses números foram só se acumulando, virando a bola de neve que vemos agora. Isso distorceu muito seus resultados, porque fez com que as despesas da empresa e seu endividamento aparecessem no balanço com um valor bem menor do que eram na realidade, fazendo com que o lucro e o patrimônio parecessem bem maiores. Foi isso que fez a Americanas ir pro buraco. E é bom a gente ter em mente que nós estamos falando de um buraco de 20 bilhões de reais nas contas de uma das maiores companhias do país. Maquiar isso não é como encobrir uma continha e jogar para debaixo do tapete no relatório mensal e deixar por isso mesmo. Ninguém viu o que estava sendo feito. Os 3 homens mais ricos do país, rodeados de assessores bem capacitados, foram pegos de surpresa assim, como eu e você? Diante dessas dúvidas, surgiram aqueles que duvidaram da integridade das pessoas à frente da Americanas. Mas dentre esses questionamentos, ninguém colocou em xeque a competência dos 3 como justificativa do rombo. Pois para muitos, isso só pode ter sido uma coisa, um gigantesco caso de fraude. Jorge Paulo Lemann, Marcel Hermann Telles e Carlos Alberto Sicupira, 3 empresários, bilionários, sócios e respectivamente os 3 homens mais ricos do Brasil. Eles se conheceram na década de 70 no Banco Garantia, pertencente a Lemann, e onde Telles e Sicupira ascenderam hierarquicamente. Marcel Telles era liquidante, um nome bonito para office boy, e o último era um sócio minoritário. De uma relação patrão-empregado-sócio, surgiu uma sociedade sólida entre eles. Sob seu comando, uma fortuna de mais de 185 bilhões de reais se acomoda na 3G Capital, a qual controla empresas gigantes ao redor do mundo como a AB InBev, maior cervejaria do planeta, a Burger King, a Kraft Heinz, sendo que a última empresa possui participação do famoso bilionário e investidor Warren Buffett. Mas o grande empreendimento que interessa a todos agora é o Grupo Americanas, que esteve sob o controle deles de 1982 a 2021. O foco da companhia, encabeçada por Jorge Paulo Lemann, é o lucro máximo, e isso pode ser visto por meio das aquisições que ele faz. Mas a 3G Capital não é mais a controladora da Americanas, apesar de ter uma boa fatia das ações.
o correspondente a 30%, e também o direito de voto no conselho executivo dela. Eles são hoje os chamados acionistas de referência da empresa. Mas esse movimento de saída do comando por parte dos 3 sócios chamou atenção por não terem reivindicado nenhum prêmio, como é praxe, ao deixar de ser os acionistas controladores. Eles apenas reduziram sua participação, sem mais nem menos. Será mesmo que por décadas, nenhum deles, com toda a experiência e reputação que possuíam, não faziam ideia do lamaçal em que a empresa estava se afundando? Após o caos instaurado, inclusive com a empresa pedindo recuperação judicial, eles emitiram um comunicado afirmando categoricamente que não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Além disso, o trio também afirmou que jamais admitiram quaisquer manobras ou dissimulações contábeis na companhia. Porém, eles admitindo ou não, tudo indica que foi isso que aconteceu. Agora, se foi a revelia dos controladores ou não, é impossível determinar. Mas se não sabemos em detalhes como todo esse escândalo se desenhou, nós podemos dar uma olhada em uma outra empresa controladora pela 3G Capital, a Kraft Heinz, a famosa marca de alimentos, tendo o ketchup como um de seus produtos mais conhecidos. A gigante do setor alimentício foi comprada em 2013 pela 3G, mas foi em 2019 que ela despertou a atenção de alguém que não devia: o órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, similar à CVM, Comissão de Valores Mobiliários no Brasil. E essa atenção não foi nada positiva, pois a SEC acusou a Kraft Heinz de erros contábeis. Coincidência? No caso em questão, as acusações também envolviam a área de compras da empresa, acusada de manter contratos falsos com fornecedores e mascarar o custo que tinha com eles, supervalorizando seus ativos entre os anos de 2015 e 2018. Para reparar esse pequeno erro, a Kraft Heinz precisou realizar uma baixa contábil em seus balanços de mais de 15 bilhões de dólares e pagar uma multa à SEC de 62 milhões de dólares. Grandes investidores nacionais e internacionais olham atentamente para tudo o que cerca o caso das Americanas, mas um setor em especial se destaca entre os que têm muito interesse nessa história toda: o setor bancário, pois ele é a peça-chave nesse quebra-cabeça tão bilionário quanto nebuloso. O banco BTG Pactual é o que mais está chamando atenção para toda essa história, como um dos credores da varejista que mais estão expostos ao risco de calote. Para André Esteves, dono do BTG, algo está muito claro: não foi incompetência, foi fraude. E não uma fraude qualquer, mas sim a maior da história do Brasil. Sendo assim, quem estaria por trás dessa fraude? O BTG Pactual é um dos gigantes no caminho das Americanas e que foi à justiça contra a varejista pedindo que fosse retido mais de 1,2 bilhões de reais em dívidas da corporação. E uma parte para lá de curiosa da petição do BTG é que ela não se resumiu a um formalismo juridiquês típico de processos judiciais. Pelo contrário, falou uma língua bem clara, a de repulsa. Ao se referir às inconsistências no balanço, o banco as classificou como fraudes, feitas puramente de má-fé, amplamente premeditada, com arquitetos que são semideuses do capitalismo, que diante de tudo isso estavam dando uma de malucos. A justiça acatou o pedido de bloqueio dos 1,2 bilhões de reais da Americanas e a varejista disse que isso era injustificado. Mas ficou bem claro a quem o BTG estava se referindo. Ao menos uma grande corporação brasileira já definiu o veredito de culpa. Mas apesar de ser a que mais se destaca, ela não está sozinha nessa. Daqui a pouquinho nós vamos chegar ao grande banco que entrou na briga contra a Americanas. Outras 7 instituições, segundo reportagem do Valor Econômico, que são credoras da Americanas, também tentaram reverter uma decisão da Justiça que havia suspendido a cobrança de dívidas. A matéria afirma que executivos dos bancos estavam bastante decepcionados com a postura do trio, chamando-os de arrogantes e afirmando que jamais voltarão a fazer negócio com eles. Para fortalecer o argumento de que nunca admitiriam que manobras contábeis acontecessem em nenhuma de suas empresas, Lehman, Teles e Sicupira fizeram-se valer de uma auditoria na varejista para se eximirem de qualquer culpa. Essa auditoria foi feita pela prestigiada empresa PwC, uma das 4 grandes companhias de auditoria e consultoria do mundo, ao lado da Ernst Young, Deloitte e KPMG. Porém, apesar de renomada mundialmente, a PwC não é tão boa assim. Em 2013, a auditoria foi condenada pela Justiça brasileira a pagar 25 milhões de reais por negligência, ao deixar passar uma fraude em que mais de 250 milhões de reais foram desviados do Banco do Nordeste, antes dele ser vendido ao Banco Santander. E agora, a PwC voltou aos holofotes, pois desde 2019 ela aprovava, sem fazer grandes ressalvas, os balanços contábeis da Americanas. Em 2021,
ela chegou a sinalizar pontos de atenção em sua auditoria, como a reestruturação societária que estava em curso, envolvendo a 3G Capital e contingências trabalhistas. Porém, em nenhuma dessas sinalizações, a PwC fez menção à parte contábil. E é importante destacar que, ao contratar a PwC, a Americanas estava demonstrando seriedade ao mercado, conquistando a confiança dos grandes investidores. Agora, a atuação da PwC será alvo de investigações, tanto da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, quanto do Conselho Federal de Contabilidade, que irão apurar a conduta da empresa e de seus profissionais envolvidos no caso. Mas se houve fraude e ela foi encoberta pela PwC, os controladores também sabiam disso? Talvez mais uma olhada no passado possa ajudar a entender o presente. O Banco Garantia era altamente prestigiado na década de 70, sendo chamado pela Forbes de Goldman Sachs brasileiro. 10 anos depois, esse banco faria uma compra histórica, adquirindo as lojas Americanas. Contudo, a história do Banco Garantia é cercada de mitos e lendas, e uma delas é de que o banco ficou inadimplente e sem acesso a crédito pelo mercado, forçando o Lehman a vendê-lo. Mas a versão oficial é que ele foi vendido em 1998 para o Credit Suisse e ponto. Qualquer história de fracasso do Garantia se tornou apenas fumaça, enquanto os 3 sócios fundavam a 3G Capital, vindo a realizar negócios de alcance mundial, como a prestigiada cervejaria Ambev. Esse é um outro negócio do trio que levanta controvérsias, uma vez que a Ambev surgiu da compra da Antártica por parte da Brahma, que já pertencia ao grupo. A desconfiança era de que o empreendimento criaria um monopólio no setor de bebidas. Também existe aqueles que afirmam que houve prática de lobby junto ao então presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso para que a compra fosse adiante. Recentemente ocorreu a privatização da Eletrobras e o grupo 3G Radar comprou muitas de suas ações, sendo detentor de 50% da empresa de energia brasileira. E sabe quem participou da avaliação do valor da Eletrobras no processo de desestatização? A empresa de auditoria PwC. Para muitos, ela subestimou o real valor da ex-estatal de energia elétrica. Como se todos esses rumores ao redor de Lehman, Teles e Sicupira não bastassem, os funcionários da Eletrobras, por meio de uma associação, publicaram uma nota se opondo à gestão da 3G e pedindo a reestatização da companhia. Eles alegaram que os controladores são incapazes de gerir a maior empresa de eletricidade da América Latina. E quem vai dizer que eles estão errados? A empresa se viu num beco sem saída, com as ações da Bolsa de Valores de São Paulo derretendo num nível alucinante, ao cair mais de 90% num espaço curtíssimo de dias. Se não bastasse a inconsistência de 20 bilhões de reais no balanço contábil, a companhia se viu ainda pior quando a caixa de Pandora foi aberta e descobriu-se que o buraco era muito mais embaixo. Ao sair do comando da companhia, em que ficou por apenas 10 dias, Sérgio Rial afirmou que os 20 bilhões descobertos eram uma mancha que ele não queria carregar em sua biografia, e, portanto, assim que os descobriu, se sentiu na obrigação de contar ao mundo. Porém, ao fazer isso, ele afirmou que a situação era grave, mas contornável, pois a Americanas ainda teria 8 bilhões de reais em caixa, que lhe serviriam como salvaguardas para uma situação ainda pior. Mas Sérgio Rial não se deu conta de algo. Nem mesmo os 8 bilhões de reais que a Americanas alegava ter, ela tinha. Esse era um outro número inconsistente, pois dias depois, a companhia afirmou possuir apenas 800 milhões à sua disposição. Segundo a varejista, ela só atingiu esse patamar porque o BTG Pactual abriu aquele processo pedindo à justiça a retenção de 1,2 bilhão de reais. Mas adivinhe só, esse número mudou de novo. No dia 19 de janeiro, a Americanas afirmou ter 250 milhões em caixa. Não demorou para que outro número chocante e absurdamente alto viesse à tona. A Americanas tem escandalosos 43 bilhões de reais em dívidas. A essa altura, não sei o quanto é apropriado dizer que a varejista está no fundo do poço, já que não é possível saber qual seria o tamanho deste poço. Mas, com tudo isso, a Americanas só tinha uma saída: entrar com pedido de recuperação judicial, por conta de suas dívidas de mais de 40 bilhões. A justiça aceitou o pedido, baseando-se na proteção da atividade econômica e empresarial e visando proteger os milhares de empregos gerados pela rede de varejo, que conta com mais de 50 milhões de clientes no Brasil. E é um fato inegável: a Americanas é uma empresa grande demais em nosso país para que alguém fique feliz com sua falência, pois isso geraria um efeito colateral muito danoso, prejudicando o ambiente de empregos e alterando a matriz de consumo do Brasil. Mas é vital para a segurança jurídica dos investidores de renda variável apurar o que realmente aconteceu na companhia.
fraude ou incompetência? Nenhuma das possibilidades ajuda os três sócios. Se Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Sicupira não sabiam, eles só podem ser incompetentes e muito. Agora, se sabiam, eles são criminosos. Muitas outras dúvidas surgem. Por que somente quando um novo CEO assumiu a direção da empresa, após 20 anos de um só comando, descobriu-se todo esse imbróglio? Não existiu outro executivo no setor financeiro da varejista que tenha visto isso? E se viu, por que nunca disse nada? Algum dia, essas perguntas serão respondidas, porque muitas pessoas querem essas respostas. O Banco Santander, como exemplo, está ávido pela solução disso tudo, tanto que pediu a suspensão imediata do processo de recuperação judicial das Americanas. E o banco quer mais do que isso. Na ação judicial, também pediu acesso a documentos internos da varejista e solicitou o depoimento de figuras-chave do escândalo, entre elas Carlos Alberto Sicupira, um dos membros da 3G, além de Jorge Felipe e Paulo Lemann, filhos do homem mais rico do Brasil. Solicitou a convocação para depoimento do ex-CEO das Americanas, Sérgio Rial, que foi por 5 anos presidente executivo do próprio Santander e era até dias atrás o presidente do Conselho de Administração do banco. Mas se você acha que o Santander só quer isso aqui, chega a parte mais curiosa. O banco também pediu acesso a todos os e-mails e mensagens de qualquer rede social que os executivos das Americanas tenham trocado com os acionistas controladores nos últimos 10 anos sobre as operações de risco sacado e quaisquer outras medidas relacionadas às inconsistências contábeis. Ou seja, o Santander quer descobrir de fato se Jorge Paulo Lemann, Marcel Hermann Teles e Carlos Alberto Sicupira arquitetaram ou ao menos sabiam do que estava acontecendo na Americanas. 10 anos de mensagens podem revelar muita coisa. Podem revelar respostas que o mercado tanto deseja, especialmente os bancos BTG Pactual e Santander. A Americanas não só instaurou um caos no mercado financeiro e varejista brasileiro, como também comprou uma briga com os maiores bancos no Brasil. Eu volto com a pergunta: isso foi fruto de incompetência ou uma fraude? Isso só o tempo poderá nos dizer. Mas os palpites já podem ser dados aqui nos comentários. Me diz aí, o que vocês acham? O futuro das Americanas é o que está em jogo agora. Ela irá à falência ou conseguirá a redenção? Agora, você quer descobrir como que eu fiz para produzir esse vídeo que acabamos de assistir e como criei um negócio altamente lucrativo a partir disso? Eu deixei uma aula rápida e gratuita no primeiro link da descrição, ensinando como qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Sim, gratuita, assiste lá. E se você gosta de verdade dos vídeos aqui do canal, me segue também no Instagram. Lá eu consigo ter uma interação muito melhor com você. @maestria nos negócios. Segue lá. E quer saber por que a Amazon está demitindo mais de 10 mil funcionários? Pois é exatamente o que eu te explico no vídeo aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!